Agora, Musa, queria chamar a atenção para um outro ponto, que foi uma comparação feita pela equipe do Pablo Marçal minutos depois da cadeirada. Isso foi postado nas redes sociais do candidato. Essa seguinte comparação da cadeirada, do episódio da cadeirada no Marçal, às tentativas de assassinato do Donald Trump nos Estados Unidos, com um tiro de raspão na orelha dele agora em julho, e da facada em 2018 em Jair Bolsonaro. Queria te ouvir sobre isso, Musa. Acha que cabe a comparação e será que os efeitos políticos desse episódio vão ser os mesmos do Trump e do Bolsonaro, que saíram fortalecidos desses episódios? O Bolsonaro deu a arrancada decisiva para a sua eleição e Donald Trump, segundo as pesquisas, estaria perto de voltar à Casa Branca, agora fortalecido também diante desse episódio. E a gente vai falar mais tarde aqui no Jornal da segunda tentativa de assassinato contra o Trump, agora nesse final de semana. Assunto para daqui a pouco. Mas queria te ouvir sobre a comparação e os possíveis efeitos para a candidatura do Marçal, Musa. Olha, Brown, você perguntou se tem alguma relação. Claro que são atos de violência, de todas as formas são atos de violência. Mas, convenhamos, do ponto de vista de gravidade, né, da saúde, esse tipo de coisa, o Trump tomou um tiro que passou a milímetros de matá-lo e o Bolsonaro tomou uma facada, né, então, que também poderia matá-lo. Uma cadeirada desse jeito é uma agressão incontestável. Obviamente, tem que se repudiar esse tipo de ação. É uma palhaçada, é uma agressão, merece um inquérito, tudo que a gente falou, mas sob o ponto de vista de risco, eu não acho que tem esse tipo de comparação, né? São coisas... imaginemos que não fosse um cenário político, que fôssemos eu e você aqui, um tomou um tiro e o outro tomou uma cadeirada porque brigou com alguém no escritório. Imaginemos essa situação. É claro que você daria muito mais atenção e preocupação àquele seu amigo, àquele seu ente que tomou uma facada ou tomou um tiro na cabeça do que aquele que tomou uma cadeirada, né? Então, acho que são proporções completamente diferentes. Mas, claro, são agressões da mesma forma. E pior, ali nós vemos no Trump e no Bolsonaro que eram pessoas que estavam ali em meio à multidão, no evento que eles estavam, que entraram ali no meio do Trump. O cara estava lá no teto, deu o tiro, do Bolsonaro, o Adélio estava ali no meio da multidão e acabou praticando essa tentativa de assassinato. No outro foi ali dentre eles, né? Entre dois candidatos à prefeitura de São Paulo. Então eu vejo coisas bastante diferentes, para ser sincero. Eu ainda tenho dúvida, vou ser muito franco com você, eu ainda tenho dúvida se isso será uma ação que vai levar votos para o Pablo ou se isso pode tirar deles. Eu ainda tenho dúvida, não tenho tamanha clareza com relação a isso, tá? Eu vi alguns posts ali que eu recebi, e isso, não estou falando se você concorda ou não, mas é o sentimento que as pessoas começam a ou fazer piada do que está acontecendo ou simplesmente exclamar, né? Colocar para fora aquilo que eles estão sentindo, que era basicamente assim, o Trump quando tomou o tiro, com essa imagem que a gente vê na tela, dele com a mão levantada e a bandeira dos Estados Unidos hasteada, uma imagem muito forte, sangrando ali a cabeça, e o outro foi ele que tomou uma cadeirada e logo depois dentro da ambulância com aquela máquina respiratória e etc e tal. Quem já quebrou costela, Brown, sabe que se efetivamente quebrou, parece que o próprio Sírio-Libanês soltou uma nota, né? O médico dele soltou uma nota falando que sim, sabe que isso dói demais, que realmente dificulta você respirar, porque você inspira e expira aqui teu tórax, né? Ele fica mais complicado, você está com a costela quebrada, isso dificulta a respiração. Não é minimizando a dor de absolutamente nada, mas estamos tentando entender como isso vai chegar na casa das pessoas, se isso resulta em mais votos ou não. Eu acho, na minha estratégia, ainda mais baseado no que ele bate na tecla, eu acho que ele não pode se vitimizar e ele tem que mostrar que ele está, digamos, brigando com relação a isso. Mas sendo essa imagem totalmente diferente, como eu dei na minha primeira parte da opinião, do Trump levantando a mão e falando, olha, estamos forte, ou o próprio Bolsonaro, depois que ele levou a facada, as mensagens que ele foi passando. Então, eu acho que ele não pode se vitimizar, que não é uma característica, pelo menos ao que parece, do próprio Pablo Marçal.